Valdiran, você é de onde mesmo? Você nasceu onde? E eu vim lá da região do extremo sul da Bahia, ali em Prado. Eu sou nascido na zona rural. Lá na roça. Você aprendeu o quê? Assim, tirar leite, plantar, era o E quê? aí de tudo um pouco, né? Até acero de cerca nós fazíamos na roça, né? Porque meu Então- pai trabalhava e a gente também trabalhava para fazer a nossa graninha, né? Para ajudar também nas despesas de casa, e acabava que a gente fazia de tudo um pouco também, mesmo criança, mas naquela época Sim. não tinha as proibições de hoje, né? As crianças trabalhavam naturalmente com os pais. Os impedimentos que hoje tem, Não, né? não tinha os impedimentos de hoje. E a família é grande? Não, minha família não é família grande, não. Meu pai, ele é do sertão, ele, né, da cidade de Mundo Novo, sertão da Bahia. Minha mãe é da região de Teixeira de Freitas ali, Cachoeira do Mato, que é da região. Essa vida lá na roça, como é que fazia para estudar? Na roça tinha escola. Sim. Né, nas condições da época, mas tinha, e falar a verdade, naquela época a gente aprendia até mais. Sim. O negócio era mais rígido também, né? Então a gente iniciou, né, o pré na escola, na zona rural. Aí, com um tempo depois, né, teve a condição de ir para a cidade para continuar a vida. Né? E você me respondeu, era quantos irmãos? Minha mãe teve 8 filhos. Assim. Hoje a gente se resume em 3. Né? Eu, uma irmã e um outro irmão. Meu pai também falecido já. Então a nossa família hoje resume em 4. Mãe e 3 filhos. Mas naquela época de menino lá, e aí? Qual é o divertimento? Porque menino ele trabalhava, mas só que se vestia também. O divertimento é escorregar no barranco, né, cair dentro do rio. Aprendendo a dar rápido, né? A infância da gente era isso, né? Não tinha condição de ter aqueles brinquedos caros, aquelas coisas. A gente fazia brinquedinho de casca de melancia, dava no meio da grama. E animal? E animal você aprendeu a montar? Não, montar é normal, né? Porque a gente tinha que rodar gado também, então automaticamente a gente tinha que aprender. Também tinha gado lá nas fazendas também. Exato. Para poder cercar, né? Exatamente. É isso aí. E aí, depois dessa sua infância e sua adolescência, você recorda o que da sua adolescência? Minha adolescência já foi mais de trabalho e estudo também, né? A gente nunca parou de estudar e muito cedo, né? Já com em torno de uns 13 anos de idade, a gente já trabalhava de dia e estudava de noite. Né? Porque naquela época a gente tinha que fazer isso porque não tinha condição de se manter na escola estudando sem ter um trabalho. Então a gente tinha que trabalhar, e eu comecei a trabalhar na feira. Eu trabalhava na feira, carregava frete, né? Pegava frete na feira, depois vendendo sonho, vendendo geladinho, empreendedor, engraxando sapato. Né? Eu fiz isso um misto de situações que era a condição que a gente tinha na época de fazer, né? Então foi uma infância de trabalho, né? Por você não teve infância? Eu tive infância sim, porém de trabalho. E essa época aí da adolescência, que é o segundo grau, que antigamente tinha contabilidade, magistério, administração, aí você fez o quê? Eu fiz administração de empresas como curso de ensino médio. Que é o técnico hoje, né? Que hoje seria o curso técnico. O curso técnico. Mas você lembra em que escola foi? Em que cidade? A escola Rui Barbosa, em Teixeira de Freitas. Em Teixeira, né? Aí você teve que mudar para lá? Ou era zona rural? Na realidade, eu fui, ainda com meus pais morando na roça, eu fui morar na cidade. Então, eu tive um período que eu morei na cidade, morei na casa de uma amiga da minha mãe, nos fundos, né? Porque para poder estudar. Ela quis que todos os filhos fossem para a cidade para estudar, mesmo com a condição pequena que a gente tinha na roça. Ela fez questão disso e ajeitou que os filhos pudessem estar na cidade para poder estudar e ganhar o mundo, né? E nisso foi, né? Nessa fase aí dos 13, 15 anos, foi essa luta aí de estudar e trabalhar, estar morando na casa dos outros, de favor, né? E podendo ter a condição de trabalhar e estudar. Aí foi, né? Isso foi aí, né, na década de 80, não sou muito velho não, mas foi na década de 80 aí. Aí daí para lá a gente foi, com muito esforço, né, trabalhando, estudando, todos os filhos tiveram a mesma condição, alguns abandonaram o estudo no meio do caminho, eu continuei. São as escolhas, né, Valdir? São as escolhas, né, acho que não é aptidões, né, tem gente que tem aptidão para uma coisa, a gente tem para outra, outro que o campo para ele na época era mais viável, então eu, com minha mãe também insistia muito que a gente estudava, aí eu fiquei morando na cidade, só, na época, meus pais moravam na roça, fiquei só na cidade, trabalhando e estudando, né? Trabalhava de dia, estudava de noite. Aí foi até surgir outras oportunidades, né?